A cada 2 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. Para quebrar esse ciclo de violência, que pode ser tanto físico quanto psicológico, criamos o projeto Ela, um grupo de mulheres empoderadas que juntas combatem o fim de relacionamentos abusivos, assédios ou qualquer tipo de violência contra a mulher. Através de uma plataforma online, oferecemos às vítimas todas as informações e recursos necessários para que elas consigam sair de situações de abuso. Construímos uma rede de apoio segura, para que cada mulher consiga se fortalecer no seu próprio tempo, até que tenha a estrutura que precisa para se libertar. O projeto Ela conta com uma plataforma de cursos totalmente gratuitos e 100% online para mulheres que desejam evoluir em alguma área ou simplesmente adquirir conhecimento. Nossa visão é que não existe o impossível. Podemos tudo. Precisa de ajuda ou gostaria de ajudar? Entre em contato. Acesse nosso site e siga nossas redes sociais. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao segundo Congresso Online de Conscientização do Abuso Narcisista. Meu nome é Samara Marques, eu sou idealizadora do Congresso Abuso Narcisista e produtora também do Congresso, e também sou presidente regional aqui do Rio de Janeiro, do Grupo Ela, produtora de conteúdo também do Grupo Ela. E nesse primeiro momento estou aqui com a Priscila Caldas, que é a nossa fundadora, é a fundadora do Grupo Ela, e ela está aqui comigo, mediando essa roda de conversa com ex-vítimas do abuso narcisista. E vamos falar um pouquinho aí com a Priscila. Priscila, se apresente, por favor, para o pessoal te conhecer. Conte um pouco aí também do seu relato, para a gente fazer uma introdução aqui, porque depois não vamos falar com as ex-vítimas, né, do abuso narcisista, e elas estarão aqui conosco, né, no primeiro momento também fazendo os depoimentos delas, dando os relatos delas, e depois a gente faz uma roda de conversa, pergunta algumas coisinhas que forem pertinentes, vamos ver aí o pessoal fazendo as perguntas, então o pessoal interajam, vamos fazer algumas perguntas para elas no final, e é isso. E é isso, Priscila, fale um pouquinho sobre o Ela, sobre você. Show de bola. Bom, é muito bom estar aqui, né, nesse segundo ano. A expectativa assim vai aumentando, né? Certeza. E esse ano a gente trouxe aí essa abordagem com temas bem legais, né, para os nossos ouvintes, né? E espero que vocês possam se identificar, né, com tudo que a gente vai trazer para vocês, né, nesses dias aí, porque, como diz aí o nosso slogan, né, o conhecimento liberta. Então, eu sou a Priscila, vocês devem já me conhecer, sou uma ex-vítima também de violência doméstica e o grupo Ela começou dessa forma, né? Eu passei pelos 5 ciclos, né, que a gente chama, que é a violência psicológica, moral, sexual, a física, que é a última, e a patrimonial. E quando eu precisei de ajuda, eu não encontrei ajuda. Vários fatores que fazem parte do ciclo, né? As ajudas que eu encontrava, na verdade, não me ajudavam tanto, né? Porque isso é um assunto meio que a gente tem que trabalhar, que é a questão da denúncia. Então, no primeiro momento ali, eu não era isso que eu queria, eu precisava primeiro me libertar, né? Saber me colocar na posição de vítima, porque aquilo também era um choque para mim, para depois eu realmente vir a tomar aí algumas iniciativas. Então, eu procurei muita ajuda, né, na internet aí, sem o Google, como eu costumo dizer, e infelizmente não encontrei. O que foi um ponto bom, porque as coisas que eu encontrei não eram bem eficazes para quem realmente passa por esse ciclo. Então, foi assim que surgiu ela. Eu juntei aí o meu trabalho, que eu sou advogada do usuário,
né? Costumo dizer, falar assim fica mais fácil para as pessoas entenderem. Trabalho com tecnologia. E daí eu falei assim, não, vamos fazer um aplicativo. E aí, porque os aplicativos que existem hoje, eles não dão valor para a vítima. Não é o que a vítima precisa ali. Não é nada disso. O nosso ciclo que a gente acontece com a gente não é o que eles acham que está ali no aplicativo, né? Que é eficaz para a gente. E aí a gente começou a desenvolver esse aplicativo. Só que eu sou muito impulsiva, né? Eu sou inquieta, sofro de ansiedade aí. Eu não consigo ficar quieta. Então eu vi que poderia fazer muito mais. Então aí foi quando a gente começou a falar sobre relacionamento abusivo, né, em formas de palestras e presenciais. Então foi aí que virou o projeto ela, né, através dessas palestras a gente começou a falar sobre violência doméstica, relacionamento abusivo, tipos de violência doméstica e começamos a falar várias informações que as pessoas quando escutavam isso ficavam impactadas. Então tipo, meu Deus do céu, não acredito, eu passo por isso. Por quê? Porque vem a cultura, né, hoje no nosso mundo, isso é uma cultura global, de que a violência ela só acontece quando tem ali aquelas marcas físicas. Então a gente pensa que é a vítima de violência doméstica quando apanha. E na verdade não é nada disso. Começa ali sutilmente, né? Como todo mundo aí deve ter um relato, né? Ele tá com ciúminho bobo. Ah, ele não gostou porque eu tô conversando com os amigos que eu conheço antes dele. Ah, não, ele tá pedindo para eu sair do emprego, porque ele não gostou de tal fulano, ele tá com ciúminho bobo, não sei o quê. Então, isso são indícios já ali de que você tá com um perfil aí narcisista, né, que você acha que é algo que a nossa cultura vem, né, trazendo, que é algo que a gente não deve dar tanta importância assim. E, na verdade, isso só piora. E daí só vai piorando a situação, ele vai te afastando das pessoas. Todo mundo que já passou por isso, acontece exatamente isso. Acontece várias coisas, mas isso que eu estou citando aqui é algo que acontece muito. Né? Então, ele te afasta das pessoas, te afasta de amigos, te afasta até de familiares, né? Enfim, por quê? Porque ele quer te tornar dependente emocionalmente dele. Então, o relacionamento, a gente sabe, né, que a mulher ela é muito sensível a essas questões, né? E é uma das coisas que a gente começa aí a quebrar com a conscientização sobre o abuso narcisista, é sobre essa importância de ser dependente de você mesma e não do outro. Então, a gente trouxe essa questão como palestras e aí vimos que podiam fazer mais, viemos com o Educa Ela, enfim, com outros serviços, com a terapia, né? Viemos agora estamos com outros projetos também dentro, porque está tudo ali ligado. É por isso que a gente se tornou Grupo Ela, nos tornamos ONG, né? Atendemos pessoas a nível nacional, com vários problemas, porém situados no mesmo contexto de relacionamento abusivo. E é muito bom escutar esses feedbacks positivos, porque assim, quando a gente passa, eu sempre digo, né? Isso é diferente, sabe? De alguém falar, eu entendo o que você passa e realmente saber o que a gente passa, porque passou. Entendeu? Uma pessoa que não passa por isso, ela não tem noção, entendeu? Do pesadelo que é. Ela não consegue ajudar. E é isso, né? Resumindo. Tá, você tá no mudo, Samara. Perdão. Mas isso que a Priscila falou realmente é muito importante, porque quando se fala em violência doméstica, as pessoas logo pensam em agressões físicas, né? Mas o abuso narcisista, como eu costumo dizer, não deixa feridas no corpo, e sim na alma, né? Porque o abuso psicológico é muito sutil, o abuso narcisista é tudo no psicológico. Então, muitas pessoas ainda não sabem sobre esse assunto, infelizmente, já é crime. Desde o ano passado já há uma lei do abuso psicológico em vigor, mas muita gente ainda desconhece o tema. Então acham que somente estão lidando com uma pessoa difícil e não sabe exatamente o que está acontecendo, e a pessoa vai adoecendo e não sabe o que está acontecendo. E ela para de existir, né? sim, Ela se perde em exatamente. si mesma. Se perde, com certeza. E isso é terrível, sabe? Então, por isso a importância do autoconhecimento, sabe? E falando sobre a violência psicológica, isso é um assunto tão grave
que está ali atrelado ao suicídio no Brasil, gente. Exato. Então, é algo que a sociedade realmente tem que olhar. Não é porque é a violência doméstica, não sei o que, a gente ainda tem muita luta, né? Claro, na frente aí a gente melhorou bastante em questão de legislação, de lei, né? Mas tem muita luta ainda. Só que nós, mulheres, a gente tem um poder que quando a gente descobrir esse poder, algumas já descobriram, né? Outras ainda estão descobrindo. Meu Deus do céu. Gente, é muito forte o que a gente tem nas mãos. Deus, ele nos deu um poder que as mulheres têm que descobrir. Eu falo isso por quê? Porque, olha só, se você pegar algo que a gente acha que é besta, né? Mas, poxa, olha só como a mulher consegue ou destruir um ambiente ou frutificar um ambiente. É só prestar atenção. Então, essa questão do autoconhecimento ajuda bastante, sabe? E hoje a taxa de suicídio está ligada a isso, justamente porque as mulheres elas estão deixando, né, se perdendo, como eu falei. Então, a cada 30 segundos, alguém sofre suicídio. Né? E, se eu não me engano, da última vez que eu vi, né, no Senado, tem lá, né, para a gente seguir esses dados, tava 74%, ou foi 72%, algo assim, mulheres. E desses 74%, 70% ligado à violência doméstica. Então, sofrendo ali, você é inútil, né? Você não serve para nada, você não serve para poder. Nada que você faz é bom. Então, na verdade, é ao contrário, né? A mulher, poxa, só parar ali para poder perguntar: quem é que lava a roupa dele? Quem é que faz a comida dele? Sabe cozinhar? Então, coisas assim que a gente começa. Se a gente começar a questionar, eu acho que eu sou útil sim, eu acho que ele é inútil. O que é que ele faz para poder somar na minha vida? Ele é uma pessoa âncora, eu costumo dizer, né? Joga para fora, para baixo, é uma flecha que coloca para cima. Então, a gente consegue fazer isso com certos questionamentos, sabe? Porque a gente tem um poder enorme, a gente não precisa passar por certas coisas. E quando a gente descobre isso, é libertador. Ninguém segura. Com Ninguém segura. certeza. Sem dúvida, Priscila, com certeza. Inclusive, pessoal, teremos um dia com um tema de consequências do abuso narcisista. Então, não percam, que a gente vai falar exatamente sobre isso. Mas daqui a 2 dias, né, que a gente vai falar sobre isso. Mas só nos acompanhem que teremos muitos temas bem bacanas aí para vocês acompanharem. Agora, meninas, vamos ter menino e não, todos, né, pessoal, já é o costume que a gente lida com mulheres, né, mas primeiramente eu gostaria de fazer só um comunicado aqui para vocês, por mais que teremos aqui agora relatos de mulheres, 4 mulheres que sofreram abuso narcisista, seja em relacionamento, seja com pais narcisistas. Vamos deixar bem claro que o abuso narcisista não é somente provocado por homens e nem só por mulheres. Ambos sofrem com abuso narcisista, tanto homens quanto mulheres. Então, narcisista, a gente tem o costume de falar o narcisista, mas não tem só o narcisista. Inclusive, tem muitas mães que são narcisistas, né? Tem amigas, enfim, tem esposas, enfim. Então, por mais que hoje tenhamos aqui 4 mulheres contando seus relatos, mas de forma alguma o narcisismo é somente praticado por homens ou só por mulheres. Então, depende de gênero, de orientação sexual, que fique bem claro. Né? Claro, o homem ele tem uma maior resistência em falar que sofreu um abuso, né? Mas há muitos homens que sofrem abuso narcisista também. Tá bom? É só para deixar aqui bem claro, esclarecer isso. E agora nós vamos deixar aqui as meninas falando, né, contando um pouquinho do relato delas, tá bom? Desde já agradeço imensamente essas meninas corajosas, essas mulheres que, através da experiência delas, elas agora ajudam outras pessoas, né, a reconhecer o abuso e, enfim, é muito bonito, sabe, quando a gente ressignifica, né, o que nos aconteceu, né? Então essas mulheres são mulheres resilientes, né, guerreiras, empoderadas, que saíram do vitimismo, né,
e agora ajudam outras pessoas a se libertarem desse abuso. Então, só agradecer mesmo a elas. Agora, vamos dar aí o, o momento delas, né? O momento elas contarem os relatos. Opa, momento. Então, vou começar com a Alessandra. Bom. Olá, Alessandra, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite, obrigada, Boa Samara. noite. Nada, Alessandra. Pode contar o seu relato e pode se apresentar, fica à vontade. Vamos deixar você à vontade. Tá bom? Bom, primeiro, eu quero me apresentar, claro, meu nome é Alessandra, tenho 45 anos, tenho 2 filhos, uma de 10 e um de 8. Quero agradecer pelo convite, né, da Samara, da Lilian, de toda a equipe do Elas, porque a gente sabe o quanto é difícil a gente se expor assim, mas a gente é preciso se expor para que outras mulheres, né, acendam a luz vermelha. Talvez estejam passando por isso e não sabem nem o que está passando. Eu fui vítima de narcisismo materno, a vida toda, né, sem saber o que era aquilo, o porquê que eu passava tudo aquilo. Sobrevivi, me casei com 23 anos. Meu primeiro marido era o homem mais perfeito do mundo, que toda mulher sonha, é aquele homem. Só que eu não consegui me relacionar com aquele homem. Por quê? Depois de muito estudo, depois de 40 e tantos anos, eu fui descobrir o porquê eu não consegui conviver, não consegui amar aquele homem. Porque minha cabeça, meu subconsciente, meu corpo sentia a falta do abuso que eu sofri a vida toda, né? A minha mãe, nossa, fez de tudo para destruir a minha autoestima, destruir a minha valorização, minha autoconfiança, tudo, tudo, tudo. Então, eu não conseguia me relacionar direito com meu marido. Eu era muito neurótica, era meio louca, assim, muito estranha. Mas mesmo assim, ele me amava muito, ele fazia de tudo por mim. E eu não conseguia amar aquele homem, porque faltava algo na minha vida que eu tive a vida inteira e que ali eu não tinha. E aí eu me separei depois de 10 anos de casamento e conheci o pai dos meus filhos, que é né, o dito narcisista, que eu convivi durante 9 anos, mas eu não sabia o porquê que eu não conseguia, eu não era feliz, não vivia bem, vivia com vontade, desde que eu fiquei grávida da minha filha, no comecinho do relacionamento eu já tive vontade de me separar, mas eu não sabia o porquê que eu não conseguia me separar, não sabia por que eu não conseguia sair daquela relação. E era um ciclo vicioso, né? Era bomb love, aí ficava bem, agora vai ficar bem. De repente, começava tudo de novo, os abusos psicológicos, teve abuso físico também, sexual, e aí eu não conseguia entender o porquê, que eu não conseguia sair daquilo, porque daí acabava a fase do bomb love, ficava um tempinho bem, aí voltava tudo de novo, os abusos, e eu falava, vou sair. Na hora que eu falava, vou sair, começava o bomb love de novo. Vai pra lá, filho, por favor. Aí, desculpa, gente, é minha filha, estava aqui ouvindo a conversa. Então, foi durante 9 anos nessa situação. Eu era empresária quando eu o conheci, tinha uma loja, tinha meu carro, tinha minha casa, eu desfiz tudo, fui desfazendo para poder montar negócios junto com ele, para ser sócia dele nas coisas, e aí eu fui perdendo tudo, porque ele não administrava, né, não tomava partido, e aí eu fiquei com as crianças pequenas, cuidando de casa, larguei tudo na mão dele, e aí tudo desandou. E chegou numa fase que eu estava assim, sem dinheiro nenhum, sem emprego, e vivendo só do trabalho dele,
E ele chegava e me humilhava, eu tinha que pedir dinheiro até para comprar um absorvente, um absurdo, né? Mas tinha que pedir dinheiro para comprar um absorvente e eu era humilhada todas as vezes que eu pedia dinheiro para alguma coisa. Foi uma fase muito difícil e eu cheguei a pensar em desistir da minha vida. Cheguei a pensar em dar um fim, porque a gente sabe que a pessoa que se suicida, ela não quer se livrar da vida, ela quer se livrar do problema, né? E eu não via solução para aquilo. Eu não conseguia arrumar trabalho, porque os meus filhos eram pequenos, eu não tinha com quem deixar. Ele falava que não era para eu trabalhar, que ele ia dar um jeito e cuidar, e daí ficava aquela fase boa de novo. Eu falava, agora vai regularizar, voltava os abusos, e meu filho tinha alergia alimentar, era difícil deixar na escola, porque as pessoas davam coisas para ele comer, ele passava muito mal, ele tinha pneumonia. Então foi uma fase bem difícil da minha vida e eu pensei assim, eu vou desistir. O que não me deixou desistir foram os meus filhos. Se não fossem eles, talvez eu nem estivesse aqui falando com vocês. Mas em 2020 eu arrumei um emprego, eu consegui arrumar um emprego online para trabalhar em casa, para não precisar sair por conta das crianças. E aí eu vi uma luz no fim do túnel. Aí eu falei, agora vai ser o meu momento. Eu vou me levantar e vou dar um jeito. Com muito medo, porque a gente fica muito insegura, achando que não dá conta de mais nada, achando que não vai dar conta de casa, de filho sozinha, mas com muito medo eu resolvi tomar a decisão. E quando eu falei para ele que eu não queria mais, acho que foi mês de maio, junho de 2020. Ele veio, ainda tentou ainda mais uma vez, veio com uma aliança de presente para tentar me trazer de volta, mas aí eu já estava decidida que eu queria sair, que eu queria ir embora, e ele tentava de todas as formas, assim, usar meu psicológico, você ainda me ama, você vai ficar comigo, você é a mulher da minha vida, mas naquela situação, assim, muito, impondo muito, né, colocando as coisas como se eu fosse propriedade dele. E aí em 2020, em agosto de 2020, eu consegui sair de casa. Só que, mesmo assim, ainda tive um pouco de perseguição, né, porque não aceitava, e mesmo, ele já estava com outra pessoa, mesmo estando com outra pessoa, claro que negando, mas já estava com outra pessoa, e ele me falava que eu era a mulher da vida dele, que eu ia voltar para ele, que a gente ia ficar junto, e usava as crianças para isso, e me perseguia aí na porta da minha casa, ficava vendo quem estava entrando, quem estava saindo. Mas o projeto Ela me ajudou muito nessa época, porque eu consegui assistência jurídica, consegui ter apoio, consegui orientação. Eu participei de outros grupos também, que me ajudou muito. O estudo me ajudou muito, o estudo sobre o tema, sobre a pessoa, sobre tudo que a pessoa faz, né, sobre o transtorno e tal, foi o que me ajudou a abrir meu olho. Não, você tem que sair daqui porque isso aqui não vai mudar, nunca vai mudar, vai ser sempre assim. É um ciclo que vai ficar se repetindo e você vai acabar morrendo, porque eu já estava em depressão, já estava com excesso de peso, não me cuidava mais, não passava um batom, não usava um salto, uma coisa que eu fazia muito antes, não ia no cabeleireiro, não cuidava da unha, não fazia mais nada. Estava assim, entregue. E aí, nessa época que eu consegui sair de casa, foi aonde eu vi a luz no fim do túnel, consegui me ver de novo como mulher, como uma pessoa que era guerreira, assim, que ia conseguir, que ia se levantar de novo, apesar das dificuldades. Não foi fácil, até hoje eu tô tendo crise de ansiedade, eu tive bastante episódios de crise aqui em casa, tenho ainda muita coisa para me curar, mas eu agradeço ao Ela por todo o apoio que eu tive, por tudo que eu passei desde lá que eu resolvi sair de casa, eu sabia que não ia ser fácil, e tive apoio psicológico, uma psicóloga maravilhosa que me ajudou muito também. Hoje, eu estou casada novamente. Meu marido, na época, quando eu saí de casa, a gente era amigo, ele
me incentivou muito, me ajudou muito. Depois disso, a gente começou a ver que, né, quem sabe a gente pode tentar, ele também é vítima. Como a Samara falou, existe mulher narcisista e elas são, parece que 1000 vezes piores que os homens, não sei. Pelo menos a que eu conheço, né, pelo que eu vi, tudo que ele passou. Mas a gente está aqui tentando conseguir vencer os nossos traumas, um ajudando o outro, às vezes atrapalha o nosso relacionamento, porque a gente passou ano passado, a gente acaba trazendo para dentro do nosso relacionamento, mas graças a Deus nós somos pessoas de bem, a gente sabe que a gente se ama e que tudo que a gente passa hoje é reflexo lá de trás, então a gente tenta um entender o outro para dar força e para vencer, né, um dia de cada vez. Ele me ajuda muito no psicológico, em tudo, é uma pessoa muito inteligente, e eu procuro ajudá-lo também. Eu que mostrei para ele que ele sofreu abuso. Ele sabia que ele tinha passado alguma coisa estranha, mas ele não sabia o que era. E o homem não estuda muito essas coisas, né? Geralmente a mulher que pesquisa mais, procura saber mais. Mas é isso, gente. Deixar as meninas falarem aí, que tem bastante depoimento legal aí ainda. Só agradecer mais uma vez, muito obrigada. E orientar, né, as mulheres que acharem que estão passando por alguma coisa, um relacionamento não está feliz, não está bem, procura ajuda, procura se informar, procura saber o porquê, porque eu só consegui pesquisando na internet o que é relacionamento abusivo. Foi aí que eu comecei a descobrir tudo que eu sei hoje. E estou aqui, à disposição. Gratidão, Alessandra. Lindo depoimento. Realmente é bem delicada essa situação. Quem passa só entende realmente quem passa, né? Então, assim, só agradecer pelo seu depoimento, tá bom? Agora eu vou dar oportunidade para a Aline. E depois fica por aí, Alessandra, porque nós iremos, né, ter um bate-papo no final. Ah, legal. Tá bom? Pode deixar. Agora eu vou dar a palavra para a Aline, né, a Aline Costa, que ela também vai contar um pouco do depoimento dela, e depois nós conversamos um pouco mais, tá bom? Tá bom. Olá. Olá, Aline. Olá. 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 Seja Olá. muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Samara, e o Grupo Elas também, que tem me acolhido aí todo esse tempo, desde que eu comecei a ter o apoio de vocês, né, Amparo, para falar sobre essas nossas situações que não são fáceis, né? Mas é bom poder falar, né, ajudar outras vítimas também, o conhecimento é tudo, para poder mais vítimas se libertarem, né? Com certeza. Aline, agora é com você, tá bom? Deixaremos você à vontade, e eu vou sumir aqui da tela um pouquinho, mas daqui a pouco eu estou de volta, então fica à vontade, tá bom? Tá bom, tudo bem. Bom, meu nome é Costa, eu sou professora de inglês, eu estou me formando na minha segunda faculdade, cursando pedagogia, né, em breve, né, eu estarei aí com mais uma formação, e curso também pós em aplicação de análise em ABA, né, análise comportamental aplicada, ABA. E, para a ironia do destino, vamos dizer dessa forma, eu não estou lecionando no momento na minha área de formação, por conta de tudo que eu passei no relacionamento com um narcisista. Eu não posso, no momento, lecionar, no caso, continuar nessa minha área de profissão. Então, estou me readaptando, procurando novos saberes, novos conhecimentos e me capacitando para poder, né, ter mais um sentido aí na vida, né, um novo rumo. E também fazendo especialização na área de autismo. Então, assim, vamos lá, vamos tentar falar sobre o que aconteceu. Bom, do meu passado eu não sei nada, eu sei o que vão me falando, eu sei o que as pessoas vão me contando, eu vou juntando as peças do quebra-cabeça, alguns flashes de memória que, né, ao longo desses anos eu consegui ter para tentar juntar sobre a minha história, e realmente eu cheguei a passar, né, na mão desse narcisista todas as fases, né, as 5 fases também eu passei. Eu passei pelo abuso psicológico, abuso moral, o abuso sexual, o abuso patrimonial e o abuso verbal, todos.
Então, assim, agora eu estou numa fase para poder me levantar, né, me reformular. Bom, o que me falam, né? Enfim, minha mãe, meus pais, amigos, minha ex-psicóloga, enfim, para muitas pessoas que sabiam como que era a minha situação na época, porque eu não tenho lembrança, ainda bem, porque o sofrimento é menor. Ele era uma pessoa, assim, carinhosa, era uma pessoa como se fosse aquele príncipe encantado, mas que no fundo a gente sabe que depois de tudo, quando você passa na pele, né, um relacionamento com o narcisista, realmente ele é um sapo. E assim, ele demonstrava ser uma pessoa preocupada, uma pessoa amorosa, uma pessoa que ia cuidar de mim, uma pessoa que ia me respeitar, e que, se possível, ele até dizia, inclusive falou para até parentes meus, que ele daria um órgão para mim, que ele, se precisasse, ele daria até a vida por mim. Era mais ou menos essa fala, enfim. Aí eu tive esse relacionamento com ele, não vou entrar em detalhes para minha proteção, e foi muito tempo de relacionamento, e infelizmente chegou uma época que já não dava mais, porque ele começou realmente a afetar meu psicológico. Então, assim, as palavras que ele me falava nesse relacionamento era burra, louca, incapaz, que eu não sabia fazer nada, que eu era velha, que eu era feia, que eu era louca, e por aí aquele ciclo de abuso foi indo e eu não conseguia sair, porque assim, eu não tinha noção, né, do conhecimento do que o abuso narcisista poderia fazer com uma vítima. Eu sempre tive a minha independência financeira, comecei a trabalhar novinha, minha mãe contou que por volta de uns 15 anos, mais ou menos, comecei a trabalhar, dava aula em escolas, já trabalhei de tudo, em escritório, auxiliando, enfim, outras áreas também, não só como professora. Então, assim, para mim foi muito difícil depois que eu comecei a ter esse relacionamento com essa pessoa, porque, assim, a minha vida começou a virar uma bola de neve, um giro de 360 graus, assim, total. E aí eu não mais consegui continuar na minha área de profissão, né, devido às coisas que foram acontecendo, e, enfim, me viram de várias formas, né, ao longo de todos esses anos. E hoje, né, graças ao apoio, assim, tal, de psicológico, né, hoje eu consegui entender que realmente eu desenvolvi transtorno de estresse pós-traumático, TEP, devido a todos esses abusos. E aí ele falava que ele ia me pintar de louca, ele falava que ia me pintar de esquizofrênica, que ele ia tomar tudo de mim, e realmente ele tomou. Então, assim, hoje eu luto para me levantar em todas as minhas áreas da minha vida. Eu sou mãe, estou sem meu filho, você já entende o que aconteceu, né? Então, mas vai dar certo. Na hora certa tudo vai ser resolvido, eu vou conseguir recuperar tudo, e o principal que eu vejo que é o que eu tenho que organizar é a minha parte financeira. Então, assim, meninas que passaram por relacionamento abusivo, principalmente mulheres, a nossa dependência financeira é tudo. Estudar, trabalhar, não ter dependência emocional, que claro que isso é uma situação muito difícil da gente, né, não ter, mas assim, o principal é a gente tentar se bastar. E eu não conseguia ter essa noção antes. Então, assim, o meu financeiro realmente foi por água abaixo. Então, assim, eu estou tentando, né, me reorganizar. O que mais que eu posso dizer? Ele conseguiu o que ele queria, realmente, me pintou de louca. Eu sei que eu não sou nada disso, quem conviveu comigo sabe realmente quem eu sou, sabe da minha capacidade como pessoa. Afetou minha moral, afetou meu psicológico, enfim, minha parte também de saúde, né? Mas, enfim, eu estou viva, que é o principal. Mas, assim, devastada, vamos dizer, né? Não sei se vocês conseguem acompanhar aí a página do Kurt Mendonça, de uma outra psicóloga aí, que é a Fernanda Carion, também, que, né, eu posso dizer que são pessoas que realmente, né, sabem a fundo dessa área de narcisismo, e que vocês podem também depois procurar, principalmente na nossa página, né, do Elas, né, para poder vocês terem também essa ajuda, na página também do Congresso Narcisista, para poder né, terem mais, assim, informações e se libertarem e ajudarem outras vítimas. Hoje, eu luto para poder conseguir me levantar, principalmente também em ter uma residência minha, um teto que seja meu. Eu moro com os meus pais, e não é fácil, né? Imagina você ter um relacionamento de muito tempo e depois você ter que voltar para casa dos pais e se reorganizar. Então, assim, uma pessoa que tinha tetos, 2 tetos, sem nada hoje em dia, vamos dizer de certa forma de favor, porque assim, não é nossa, aqui é dos meus pais, então assim, é dos meus pais, estou aqui de uma forma temporária, eu penso dessa forma. E sem nada, uma pessoa que já teve bens, e hoje em dia luta para poder ter tudo que é dela devido, porque foi, né, de certa forma, vamos dizer, foi retido. E aí, mas vai dar certo, na hora certa eu vou conseguir resolver. Então, assim, eu peço para vocês aí, mulheres, que vocês não caiam em lábia de que eu vou te dar tudo, eu vou te ajudar, você pode contar comigo, você pode parar de trabalhar, eu vou suprir tudo, porque esse não é o caminho. Tem homens bons que podem também,
né, te oferecer esse tipo de relacionamento, tipo, vamos dizer, de apoio, de amparo, até você se organizar na vida, ou, tipo, vou te ajudar a fazer isso, aquilo, mas não caio, porque nem todos os parceiros que vocês encontrarem para poder ter um relacionamento, independente do tipo de relacionamento que vocês vão ter, né, seja homem ou mulher, ou seja namoro, morar junto, ou casamento no papel, enfim, pode ser um golpista. E claro que ele vai se pintar para vocês como a melhor pessoa do mundo, como uma pessoa que você sempre procurou na vida, aquele príncipe encantado, sabe? Tipo, daquelas histórias de contos de fadas da Disney, mas isso não existe. Então, assim, todo relacionamento tem dificuldade, todo relacionamento vai ter, assim, aquela parte de, como fala, de se adequar, né, de encaixar as peças, as vivências que um teve, que o outro teve, né, as experiências da vida, famílias diferentes, mas uma dica, né, o narcisista, ele sempre vai entrar na sua vida como se fosse aquele presente, como dizem, presente de Deus, mas não é assim. Uma pessoa saudável que vai entrar na sua vida como um relacionamento saudável, ela já vai se mostrar para você de uma forma diferente, mas narcisista não. Ele vai se mostrar como salva-pátria, vai se mostrar como o príncipe encantado, vai se mostrar como o melhor marido do mundo que você sempre procurou na vida. Na verdade, ele vai te dar um golpe. E eu resumo relacionamento com narcisista como entrar num relacionamento com estelionatário afetivo, estelionatário amoroso, enfim. E é dessa forma que eles entram nas vidas das vítimas em relacionamentos amorosos, de forma como parceiros, tentando propor para te dar uma família, propor te dar um acolhimento, te dar uma casa. E tem muitas vítimas que acabam caindo nessa de que, eu vou sair da minha casa porque é infernal, porque tem muitas brigas, porque eu não me dou bem com os meus pais, e eu vou tentar fazer minha vida com essa pessoa que vai poder me dar uma vida melhor. Gente, uma vida melhor quem tem que dar para nós somos nós mesmos. Não tentem se apoiar em uma outra pessoa, porque essa base pode ser uma base construída numa areia. E vocês podem terminar como a minha história, morando de favor, sem o financeiro no lugar, sem filho, totalmente, como que eu posso dizer, tendo que se levantar e se readaptar na vida, começando tudo do zero, com quase 40 anos na vida. Então, assim, foram anos que eu fiquei nesse relacionamento, eu não conseguia acordar, que eu estava lidando num relacionamento nesse grau de gravidade. E hoje eu luto simples por justiça, para que a lei do retorno seja feita, porque a gente sabe que existe, para que a lei da justiça seja feita, para que eu consiga me levantar e para que ele seja feliz. Porque, infelizmente, eu posso descrever como uma pessoa arrogante, uma pessoa invejosa, uma pessoa mitomaníaca, uma pessoa capaz de conseguir com que todos os amigos que eram meus ficassem pro lado dele. Infelizmente aconteceu isso. E familiares também, enfim, conseguiu reverter toda a situação e eu não tive apoio, não tive aquela base, como que eu posso dizer, a rede de apoio, eu não tive rede de apoio. Então, assim, tudo que eu fui passando, depois de um tempo, depois que eu consegui sair desse relacionamento, procurei ajuda, procurei abrigo com familiares e eu não tive o apoio devido na época. Tudo isso aconteceu porque eu tive que ir sozinha, tive que ir para o mundo, pedir ajuda, uma família me ofereceu ajuda na época, mas infelizmente não era a família ideal, né, que eu esperava que poderia me acolher. Infelizmente foi mais uma situação difícil que eu passei, e quando eu retornei, o circo já tinha sido todo montado. E realmente eu voltei, mas já não dava mais. Eu já tinha sido realmente pintada do que tinha sido prometido, como louca, perigosa, esquizofrênica. E hoje eu resumo minha vida por lutar por justiça e por viver. O que nesses anos eu não consegui viver, eu só sobrevivi. Sobrevivi porque eu passei fome, passei frio, sofri várias coisas, várias mesmo que não vem ao caso falar. E hoje eu sei que o caminho não é procurar uma pessoa para poder me ajudar, para que eu consiga me livrar de toda essa situação difícil, tentar, sabe, de certa forma, uma pessoa para ser o meu apoio, mas eu tenho que ser o meu apoio. E se aparecer uma pessoa bacana, beleza, se não aparecer, eu me basto, porque hoje eu me amo. Mas todos esses anos eu não sabia realmente o que era amar, eu não sabia realmente o que era um relacionamento saudável, porque eu não tive uma base, eu não tive alguém assim que eu pudesse dizer, ali realmente eu vi que era amor, porque eu não tive mesmo. Então, assim, foi bem difícil para mim poder identificar tudo isso, e até difícil para mim poder falar tudo isso, porque realmente eu preciso me proteger. Mas eu vim aqui corajosamente ajudar as outras mulheres, para que vocês realmente consigam perceber
que vocês consigam se proteger, que vocês consigam se libertar e sair. Eu me refiro assim a relacionamento com narcisistas, relacionamento amoroso, enfim, eu também na mesma casa, no mesmo ambiente de moradia, como cativeiro ou como gaiola. Então, assim, tem muitas ainda que estão em cativeiro, tem muitas ainda que estão em gaiolas, nesse momento e não podem dizer porque ainda estão. Então, assim, eu falo mais uma coisa para vocês. Vocês vão conseguir sair daí. Pode demorar um tempo, mas nem que vocês tenham que sair com a roupa do corpo, só o documento, e se levantar na vida, procurar um trabalho, nem que seja para ganhar pouco, nem que seja para vocês conseguirem começar do zero com cursos não pagos, mas vai dar certo. Demorei muito tempo para encontrar esse caminho e saber que essa era a solução da minha situação. É a gente se bastar. Estudo, trabalho. E hoje eu me vejo como uma pessoa que está recomeçando do zero. Às vezes eu brinco que eu sou uma menina de 18 anos, sabe? Eu desenvolvi transtorno dissociativo, eu fiquei realmente fora do ar. Eu fiz coisas que eu jamais faria antes de eu ficar no grau que eu fiquei. Eu perdi a memória, eu tive quebra de resguardo, por conta de tudo isso que ele prometeu que ia fazer realmente comigo e ele fez. E realmente eu fiquei totalmente dissociada. Então, assim, eu estou hoje em dia me recompondo, juntando os meus cacos, né, por conta do TEP também, e me ressignificando e ressignificando a minha história. Meu passado foi apagado, minhas memórias foram apagadas, mas eu sei muitas coisas assim da minha vida porque me contaram e tá tudo bem, não faz mal. Não lembro do dia que eu me uni a essa pessoa, não lembro de nada. Não lembro do dia do chá do meu filho, não lembro. Não lembro que eu fiz faculdade, não lembro do meu ambiente de trabalho, não lembro da minha infância. Não tenho lembranças nem do que eu convivi com ele dentro de casa antes de eu ter essa perca de memória, que já faz por volta de uns, eu não vou falar o ano exato, vamos dizer 5 anos, melhor falar assim dessa forma. Tudo foi apagado. Então, assim, muita gente falou assim que eu tive uma oportunidade de recomeçar do zero, porque talvez esse bloqueio que meu corpo entrou foi para me proteger de coisa pior. Porque realmente eu tive que reaprender a falar, reaprender a andar, eu precisei reaprender a cozinhar, a reaprender a pentear um cabelo, tive que reaprender tudo, como se eu tivesse nascido de novo. E eu fiquei como um bebê de 4 anos para 5 anos, não sabia falar, não sabia escrever, não sabia nem colocar um pé no chão para andar. Ele me deixou nesse estado. E há um tempo atrás, antes de eu chegar nesse grau, de perder a memória, no relacionamento com ele, meu corpo já dava sinais. Mas psiquiatras não conseguiam identificar que eu era vítima de relacionamento abusivo gravíssimo e violência doméstica. Então, assim, eu já cheguei a parar em pronto-socorro em cadeira de roda, não conseguia falar, não conseguia ouvir, não conseguia enxergar, aqueles bloqueios, né, que o corpo começava a dar. Até que ele, né, chegou a, essa pessoa, né, que eu estava nesse relacionamento nessa época, falou, né, que faria tudo isso comigo, e realmente ele cumpriu e ele fez. E aí meu corpo não suportou, ele tentou me buscar de volta no lugar que eu estava, com meu filho, para que eu voltasse para esse relacionamento. E meu corpo disse: não, você não vai voltar para ele. E eu não voltei. Porque eu não quis voltar, eu comecei a ter esses bloqueios até que eu fui parar no hospital e aconteceu tudo isso. Num belo dia, eu acordei sem memória, eu não sabia quem eu era, não sabia falar, não sabia escrever, enfim. E a equipe médica não estava preparada para pegar um caso desse, para lidar com um caso desse. Claro que jogaram para psiquiatra, porque às vezes eles não têm, assim, tanto assim, entendimento, muitas vezes, para lidar com vítimas, né, de transtorno de estresse pós-traumático. E realmente foi um trauma muito grande que eu entrei em bloqueio. Depois de um tempo, eu consegui encontrar vocês. E hoje eu agradeço o apoio que vocês têm me dado. E é isso. Gratidão, Aline. Seu depoimento realmente é bem chocante. E só agradecer, né? Porque foi incrível conhecer um pouco do seu relato, da sua luta, da sua história. E realmente é isso que acontece num relacionamento com um narcisista. Quem não entende é exatamente isso. Eles taxam a outra pessoa de louca, fazem campanha de difamação. Então, assim, é bem chocante. É um absurdo, realmente, a forma que eles agem. Eles, elas, a pessoa narcisista. Mas estamos aqui unidas, né, nesse propósito de ajudar o próximo. Gratidão, Aline. Não saia daí, daqui a pouco voltaremos. Agora vamos dar oportunidade para Carla Dias, tá bom? E sim, lembrando que vocês podem fazer perguntas, que no final
vamos responder essas perguntas, tá bom? Agora, vou dar a oportunidade para Carla Dias. Gratidão, Aline, daqui a pouco. Estamos de volta com a Aline e todas as meninas. Vou chamar aqui a Carlinha. Está sem som. Está sem som. Isso. Gratidão, Carlinha. Olá, boa noite, Samara. Boa noite. Eu sou a Carla Dias, sou portuguesa, moro em Portugal e tive este belo encontro, né, com a Samara um dia e fomos criando este relacionamento, né? E, portanto, desde já, muito obrigada pelo convite. É realmente um privilégio poder estar aqui, poder partilhar um pouquinho daquilo que aconteceu comigo. Como eu dizia à Samara ainda hoje, não é? As histórias são um pouco repetitivas, com algumas particularidades. Eu, por exemplo, confesso que nunca tinha ouvido um caso tão grave como o que acabamos de ouvir agora assim da Aline, em que as consequências fossem tão graves, não é? Então as histórias, elas repetem-se, não é? A questão do príncipe encantado, a questão da difamação, a questão, não é, do hoovering, todas essas coisas, mas realmente depois há aqui algumas particularidades. E eu, ao contar a minha história, vou tentar sublinhar essas pequenas diferenças e para que as pessoas possam também entender que o relacionamento abusivo tem um roteiro, não é? Mas nós somos pessoas individuais, não é? Nós somos pessoas diferentes. Então tem um roteiro muito semelhante, mas que vai tendo algumas diferenças conforme as pessoas que estão a atuar, não é? O próprio narcisista, ele é camaleão, ele adequa-se à vítima que tem, não é? Então eu queria começar por vos dizer quem era eu quando conheci o meu ex-abusador, não é? Ou quem eu pensava que era, não é? E eu era uma moça que estava a terminar a minha faculdade, já trabalhava, portanto fui sempre uma pessoa muito independente, que gostei de ter a minha autonomia financeira, que sempre corri atrás dos meus objetivos, que sempre eu considero que sempre fui uma pessoa guerreira, lutadora, bem disposta, bem animada, aquela pessoa que normalmente cria empatia com os outros, que tem facilidade de conexão com as pessoas, não é? Só que nesta altura, fazia 3 anos que eu tinha saído de um relacionamento sério com uma pessoa espetacular também, mas era só um namoro, não é? E nós tínhamos terminado de boa, só que aqui em Portugal, peço desculpa, começou a aparecer a moda também do ficar, não é? E então eu passei 3 anos, não é? Eu tinha também aquele sonho de casar, não é? Constituir família. E então eu fiquei 3 anos sem achar alguém. E quando ele apareceu, então apareceu o príncipe encantado, não é? A pessoa que eu esperava. Em que? Exatamente naquilo que nós hoje sabemos que é doentio, aquilo que nós hoje sabemos que não é correto, não é? O love bombing, portanto, as demonstrações excessivas de amor, não é? O facto de querer estar sempre junto, da pessoa grudar de uma tal forma que não há espaço para a individualidade. Mas na altura, curiosamente, era isso que eu queria. Era isso que eu achava bacana. Nossa, encontrei uma pessoa que realmente me ama. Que a coisa que ele mais quer é estar junto comigo. Não é? E ele já tinha tido um relacionamento, tinha um filho com 6 anos na altura, eu era jovem. Isto foi há quase 20 anos atrás. 15 anos atrás. 15 anos atrás, portanto, ainda havia um certo preconceito numa moça jovem, solteira, né? Querer um relacionamento com alguém que já tivesse um filho, não é? Mas eu era essa moça, como eu falei, assim, não é? Sonhadora, cheia de ideais,
dessas coisas, eu sempre tive isso de estar do lado dos mais fracos, não é? Então, de eu achar que a criança não tinha culpa, não é? De eu achar que eu poderia fazer bem àquela criança, ajudar a criar, não é? Que os filhos não têm culpa dos erros dos pais, enfim, todas essas coisas, não é? E de facto, ao ver um homem que estava sozinho com o filho, na altura ainda a lutar pela guarda, a mãe do menino estava, como se fosse no Brasil, num estado diferente, portanto, a distância era grande, e na altura ainda estava-se a resolver se o menino ficava com o pai ou ficava com a mãe, não é? Estava na justiça. E ficaria sempre bem longe, não é? Em termos de distância, ou de um ou do outro. Então eu vi um pai de família, não é? Foi isso que eu vi nele, não é? Uma pessoa que gostava muito de mim, que queria muito estar comigo e que vivia sozinho com o filho e estava a lutar para ficar com o filho. Então, só poderia ser boa pessoa, não é? E aí nós começamos a relacionar-nos. O que é que eu vos posso dizer que hoje, não é? Depois de ter saído do relacionamento, depois de perceber como é que funciona, o que é que eu percebi? Percebi que no início ele me fez muitos testes. Eu costumava dizer que ele me vencia pelo cansaço, mas a questão é que ele conseguia me vencer, não é? Ou seja, eu não conseguia me posicionar na minha opinião, naquilo que eu queria, e acabava por ceder, não é? Ou então, peço desculpa, eu fui sempre uma pessoa assim muito desligada das coisas materiais e eu comecei logo por emprestar no meu carro, enfim, houve uma série de testes que eu me fui testando numa altura, os meus pais ainda não sabiam que nós namorávamos e ele queria vir ter a minha casa e fez-me ali um jogo psicológico e pronto, e ele foi percebendo que iria conseguir realmente me manipular de determinadas formas. Foram contidos alguns conflitos. Nós sabemos que sem diagnóstico nós não podemos afirmar que alguém é narcisista. Mas no meu caso, eu creio que é ou narcisista perverso ou sociopata, não posso garantir, não é? Mas a questão é que ele era claramente orgulhoso, claramente uma pessoa raivosa, que gostava de se posicionar, não é? Como sendo sempre correto, não é? Como sempre sendo melhor em todo tipo de situações. Bom, e houve coisas que nós rapidamente fomos viver juntos, por uma questão de facilidade, que ele vivia perto do meu trabalho e a casa onde eu vivia dos meus pais era um pouquinho mais longe, então nós começámos a viver juntos muito rápido, mas isso para mim, que era de uma zona interior, incomodava-me um pouco, não é? E o que é que acontece? Acontece que, como isso me incomodava, eu acabei por casar por constrangimento, ou seja, quando eu casei, eu fui constrangida a casar, ele me jogou contra a parede, do género, ou casas agora ou não casas, e eu não queria ficar naquela posição de estar a viver junto, não é? E também percebi nessa altura, já conseguia perceber que se eu quisesse deixar aquele relacionamento, ele não iria aceitar o término de boa. Eu consegui entender que ele iria me perseguir no meu trabalho, bom, e eu fui aguentando, fui levando até que eu casei. Vou tentar acelerar aqui por conta do tempo. Bom, depois de casar, eu tive a minha primeira filha e eu quis separar. Quando eu quis separar, a minha família não apoiou, não é? Então aqui temos a questão de ser importante a rede de apoio que nós temos, não é? A minha família não me apoiou, pediu que eu pedisse, a minha filha estava quase a fazer 1 ano, eu queria voltar para a casa da minha mãe, tentar dar uma chance e tal, e o que é que aconteceu? Eu fui parar à igreja evangélica, que eu amo de paixão, sou apaixonada por Cristo, apaixonada pela palavra, só que ao me converter eu comecei um processo realmente de autoconhecimento, de querer ser melhor, de querer ser a mulher virtuosa, de querer ser a transformadora do meu lar, de querer ser a abençoadora do meu lar. E nisso eu facilitei muito a parte de me sentir culpada, de me sentir responsável pelo relacionamento dar certo. Bom,
No mais, comigo aconteceu tudo aquilo que vocês sabem que faz parte do relacionamento abusivo. Mentiras a torto e direito, completamente mentiroso, mentia por tudo e por nada. Imensas traições. Ele foi trabalhando, mas fazia dívidas em termos de gastos, foi uma coisa também horrível. Eu também zerei a minha situação financeira, também estou a reconstruir tudo de novo. Ele destruiu o pouco que eu tinha e ele nunca foi capaz de ter nada também, mas nós depois temos negócios também por conta dele, não deu certo, enfim, uma série de coisas. Mas eu queria, mesmo correndo o risco de passar um pouquinho do tempo, eu queria contar uma particularidade que aconteceu no meu relacionamento com respeito ao abuso sexual. Eu passei por todo tipo de abusos, eu denunciei, ele foi considerado culpado, eu só não passei por abuso físico. Ele nunca me bateu, mas batia no animal de estimação, no cachorro, e tinha rompantes, como eu ia dizer, rompantes, não sei se faz sentido para vocês, mas às vezes ele tinha impulsos agressivos com as crianças, do género jogar uma lata de conserva na cabeça, atirar um copo, assim, às crianças, não é? Isso foi mencionado na denúncia. E eu creio que ele nunca me bateu, porque depois de eu me separar, eu vim a conhecer a mãe do filho dele, portanto, do relacionamento, nós hoje somos amigas, estamos bem, e ele batia nela. Eu acredito que ele não me bateu porque houve um acontecimento, eu não sei se já estava casado ou não, mas em que eu queria sair de casa para vir à casa dos meus pais, tinha combinado almoçar em casa dos meus pais. E ele não queria vir. Portanto, nós tínhamos combinado, mas ele depois queria dormir, queria acordar tarde, tipo, hora de almoço, ele ainda estava a dormir. E eu disse, bem, se tu não vens, vou eu, normal, não é? Eu vou para a casa dos meus pais, é um lugar, não é? Para uma moça de família ir, não é? Aí ele veio, fechou, trancou-me em casa. Só que quando ele me trancou em casa, eu peguei no celular e liguei para as emergências, aqui é o 112 que chama, portanto eu liguei para as autoridades, eu pedi socorro. E nesse momento eu acho que ele entendeu alto, não é? Calma, que com esta eu não vou poder fazer tudo o que eu fazia com a outra. Bom, o abuso sexual, explicar aqui muito rapidinho, porque eu acho que é interessante, e é interessante, salvo seja, não é? Mas é diferente talvez do que aconteça. Ele começou com um abuso sexual estupro. Na minha lua de mel, ele cismou que queria fazer sexo anal. Eu não estava preparada para isso. E ele fez-me uma violação. Portanto, da minha lua de mel também, aí eu tenho o bloqueio da minha lua de mel. Eu só sei o lugar porque tenho fotos. E eu lembro desse estupro. Não lembro de mais episódio nenhum da minha lua de mel. As únicas coisas que eu lembro foi porque realmente tenho as fotos. Depois, então, foi havendo alguns conflitos, não é? Naturalmente, eu às vezes não queria ter relações com ele, não é? Ele queria, eu não queria, porque tinha havido conflito durante o dia e nós mulheres somos diferentes. Nunca foi com a intenção de o castigar, era mesmo o facto de não haver clima. Quando eu me converti para a religião evangélica, eu aprendi que nós devemos, não é, atender o homem em casa, para eu não procurar fora, aquelas coisas. O que eu vos quero dizer é que, então eu comecei a mudar o chip, não é? Eu comecei a pensar, bom, mesmo que eu não queira, eu vou fazer, não é? E isto é só uma questão de começar, não é? A gente começa e a coisa corre, não é? E depois até flui, até sabe bem. Né? Porque sexo faz bem, né? Para nós mulheres também, né? Liberta hormonas e tal, não é? E dá a sensação de bem-estar, né? E é bom. Então eu comecei a pensar assim, ainda que eu não tivesse muito apetite, eu sempre fazia. Então o que é que acontece? Quando eu deixo de me negar, não é? E passo a estar disponível sexualmente para ele em todo o tempo, ele começa a não me querer, não é? Isso foi assunto de conversa, de muitas conversas pastorais. O facto de ele não procurar em casa, eu dizia que ele tinha de não procurar, mesmo quando a gente tinha relação antes, ele nunca queria fazer uma coisa diferente e nós éramos jovens, não é? E eu não achava isso normal, não é? Então há essa mudança, não é?
eu considero-me vítima de abuso sexual também por abstinência sexual, ok? Depois, já muito mais tarde, no final da relação, aconteceram coisas mais agressivas e não vai dar tempo para contar, mas mais tarde ele voltou-me a fazer estupros. Porquê? Porque eu descobri ligações dele para prostitutas, eu achei aquilo muito nojento e já estávamos numa altura mesmo final da relação, eu já não queria, eu não conseguia, eu até queria, não é? Nesse raciocínio de faz-me bem, é meu marido, não é? Não tem problema, não estou a cometer nenhum pecado, mas eu não conseguia, não é? E ele fez-me mais 3 estupros, como vocês dizem, nós cá em Portugal dizemos violação. E dizer-vos que no meio disto tudo, houve umas alturas que eu tenho a certeza, não vou dar com pormenores, porque eu sei que o tempo já passou, peço desculpa, Samara, mas eu tenho certeza absoluta que ele me dopava para ter relações sexuais comigo. E me dopava por prazer, não é? Portanto, porque como é que eu sei? Eu sei porque eu cheguei a acordar com ele fazendo sexo comigo e a coisa rolava, não é? E noutros dias eu não acordei, mas eu não acordei durante a relação, mas de manhã eu sentia-me úmida. E confrontando-o, ele não me disse que não, ele disse que eu não acordei. Mas não é normal eu não acordar, não é? Porque eu não sou insensível. E por conta de outros comentários que eu fazia, depois, mais tarde, já depois de me separar, é que eu vinha a juntar o puzzle e a perceber que ele me dopava para ter relações sexuais comigo, não é? Bom, enfim, havia muito mais a dizer, não é? Mas eu não quero, eu acho que já passei uns 5 minutos do tempo, peço muita desculpa, não é? Fica mais de metade por contar, mas realmente é isto, não é? Histórias iguais, mas ao mesmo tempo diferentes e que trazem consequências, não é? Que trazem consequências. Eu também fiquei com algumas mazelas. Quando eu me separei, eu tenho 3 filhos dele, o meu filho tinha só 6 meses e havia algumas coisas que eu sentia que eu achava que era cansaço, mas que hoje eu entendo que não era cansaço, era o caminho para uma depressão, não é? E hoje, graças a Deus, estou livre, faz uns pouco mais de 2 anos e não quero nem ver, não é? Tenho que falar com ele, fazer pedra cinza, por questões dos filhos, não é? Mas, claro, ele conseguiu o que ele queria, em relação aos filhos também, ficou com a residência alternada, portanto, os miúdos estão comigo uma semana, outra semana com ele, à exceção do pequenino, o que para a sociedade significa que ele é bom rapaz, não é? Portanto, foi aquilo que a justiça determinou, tentei que não fosse assim, mas não consegui. Bom, não posso falar mais porque eu falo muito e se me deixar levar, não é? Eu vou por aí fora, mas desculpa, Samara, eu sei que eu passei tempo, mas realmente não dá para condensar mais. E é isso, muito obrigada. Gratidão, Carlinha. Seu depoimento realmente assim, é bem chocante, todas são, né? Mas você trouxe aqui o estupro marital, que não é tão falado assim, e eu agradeço, né? Nós agradecemos, né, por você ter exposto, né, no seu relato, né, algo bem grave, que infelizmente é pouco falado. Então, assim, só agradecer mesmo a sua coragem de estar aqui contando esse relato. Sei que não deu tempo de falar tudo, né? Que nosso tempo é corrido, mas gratidão, de verdade. Né? Você aí de Portugal, né? Topou participar aqui do nosso congresso, né? Então, gratidão. E daqui a pouco, vamos chamar novamente, vamos chamar todas aí para a gente bater um papo aí todas juntas, tá bom? Agora eu vou chamar a Renata Dainese, né? Ela vai contar um pouco do relato dela também. Opa, um momento. Pronto. Olá, Renata, seja bem-vinda. Gratidão por estar aqui conosco, ter topado participar, né, do nosso congresso. E agora eu vou te deixar aí à vontade para contar o seu relato para a gente, tá bom? Aí daqui a pouquinho eu volto aí, tá bom? Tá bom, obrigado. Bom, gente, eu comecei...
Na verdade, eu sou filha de pais narcisistas, eu tive relacionamento com um narcisista, e eu só descobri a parte do abuso dos meus pais depois que eu fui procurar informações sobre meu ex-marido, né? Como que eu cheguei nisso? Eu via várias coisas erradas, muitos dos relatos que as meninas acabaram de fazer se assemelham com os que eu tenho em relação ao meu ex. Mas, e aí foi o primeiro golpe que eu tomei, que foi descobrir sobre meu ex-marido, e o segundo foi descobrir sobre meus pais. A gente sempre pensa como pai e mãe como pessoas sagradas que não são passíveis de fazer algo ruim com os filhos, né? Então, foi mais difícil de aceitar todo a história que eu vivi do que com um relacionamento amoroso, né, afetivo. E quando eu entendo, as coisas que me aconteceram durante a vida fizeram muito mais sentido. Então, eu devorei todo o material que eu consegui encontrar na época na internet disponível sobre o tema, sobre o narcisismo. Eu fui no perfil do Vítimas do Narcisismo, onde tinha muito material, muitos relatos também, que me ajudaram a entender. E aí eu comecei a fazer uma volta para o meu passado. Então, quantas vezes eu sofri invalidação dos meus pais, quantas vezes eu passei pela triangulação, né? Assim, como que meus pais até entre eles triangulavam, né? Um com o outro, faziam a triangulação entre eles e também faziam através do meu irmão. Eu era o bode expiatório, né? Então, assim, por que quando que há a escolha de um filho ou outro que vai sofrer esse maior ataque, né? Não que o filho dourado não sofra consequências, porque também sofre, mas o pior dano, não tem como falar pior, mas assim, o dano do bode expiatório é mais notório. Quando é aquela criança que enfrenta mais, que desafia mais, que não aceita a autoridade. Então, eu era uma criança que muitas vezes não fiquei calada, né? Então, eu não aceitava tudo que meus pais falavam, e isso acabou virando aquela famosa perseguição. Então, e depois eu percebi como que era o movimento do gaslighting. Eu achava que tinham coisas que, por exemplo, dentro da minha casa, que tinham sumido. Eu deixava, exemplo, uma caneta em cima da mesa e no outro dia não estava, e eu perguntava, e aí, onde está? E aí ninguém me respondia, né? Falava que eu não era cuidadosa com as coisas, que eu perdia as coisas, e na verdade não era um duende que passava, né? Não, brincadeira, mas era minha mãe ou meu pai, sei lá, movimentando as coisas para que eu perdesse a referência até do discernimento do que era fato ou não. Então, quando eu percebi toda essa movimentação, e aí aprendendo a fazer a parte da técnica da pedra cinza, eu começo a ter esse afastamento para que eu não sofresse mais, porque eu estava vivendo. Como as meninas também comentaram, eu precisei me separar e voltar para a casa deles, porque também fiquei sem nada, estava com processo de guarda também, e aí eu voltei para a casa deles. Quando eu me vi na situação e vi meus filhos na situação de novo do abuso, aí eu falei, não, isso daqui não tem como a gente aguentar mais, eu não posso aguentar mais isso, e foi nesse movimento que a gente tenta se recuperar também com conhecimento. Então, na hora que eu conheci como funcionava, inclusive hoje eu ensino os meus filhos a aplicarem a técnica, para poder, quanto menos você der de informação pro seu abusador, seja ele pai ou mãe, ou relacionamento amoroso, melhor para você, porque aí ele não tem informação de um ataque. Então, até uma simples ida na padaria se torna um ataque.
Então, assim, onde você vai? Eu vou sair e já venho. Com quem você foi? Com os amigos. Então, assim, são respostas curtas, simples, para poder para poder ter menos informação. Então, quanto menos informação, menos ataque. Então, qualquer coisa que eu fizesse, por exemplo, mas aquele seu amigo não é tão bom assim. Então, até se intrometer nas amizades, conseguia, né? Porque você não faz tão bem isso, já seu irmão consegue fazer melhor que você. Então, é a invalidação nesse processo. Então, quanto menos informação, menos eu recebia esse ataque. É claro que uma hora a situação ficou... eu falava bom dia e boa noite só, e olhe lá. Ficou super estranha. Hoje eu não moro com eles, mas mesmo assim eles ainda tentam assim, me acessar, né? Porque eu não estou no contato zero ainda, mas eles tentam me acessar e eu evito reuniões de família, evito só quando realmente não tem muito jeito e eu estou com paciência para aguentar os ataques também, e aí eu realmente me ponho na situação. Mas assim, se eu não precisar, se eu não tiver afim, eu não vou. Se eu não estiver bem, se eu não estiver emocionalmente estável, eu não vou, eu não preciso disso. O ruim é que muitas vezes quando você vai contar sobre seus pais, você fica achando, ou melhor, todo mundo acha que a gente está numa situação que é exagero. Então, pais mais ainda, porque além de ter a religião, ter a parte da sociedade também machista e patriarcal, a gente não consegue falar que, olha, meu pai ou minha mãe está fazendo isso comigo e está me prejudicando. Então, também tive consequências de distúrbio alimentar, de alergia, né? A gente desenvolve muito processo alérgico quando você também não está muito bem. Então, e ao longo dos anos, se imaginar, quando eu descobri, foram há 2 anos atrás, hoje eu tenho 2 anos, quase 3 anos atrás, hoje eu tenho 43, então você passa 40 anos achando que sua família te ama e de repente aquele sinal que era amor, na verdade era abuso. Então isso também me fez pensar que eu só entrei num relacionamento abusivo porque meus pais me deram esse viés de entender que amor era condicional, e amor não é condicional, né? Então, se você realmente me amasse, você faria isso. Então, essa é uma fala que também existe com os pais. Então, olha, seu pai está chateado com o que você fez. Tá, mas eu não preciso agradar todo mundo sempre, né? Eu tenho a minha vida, eu preciso seguir minha vida, eu tenho a minha particularidade, eu tenho a minha individualidade, e não é porque eu moro com meu pai que eu também tenho que fazer tudo que meu pai quer. Então, isso era um dos exemplos onde eles conseguiam ir minando a minha vontade própria e as coisas que eu gostaria de fazer, né? Então, a partir desse momento, eu comecei a estudar, e hoje eu e meus filhos, a gente se recupera. Eu aconselho todo mundo que entendeu que passa ou passou por um abuso de narcisista ou com pessoas que têm distúrbio de transtorno de personalidade, passe por terapia, porque a terapia é muito fundamental na fase de recuperação, para que os gatilhos não sejam ativados de novo, e para que a gente entre numa relação saudável novamente, né, num relacionamento, seja amizade ou relacionamento amoroso, e que a gente consiga se recuperar desse golpe que é ser vítima de um abusador. E é isso. Gratidão, Renata, pelo seu depoimento. É sempre bom ouvir, né, pessoas que passaram por essa situação, por mais dolorosa que seja, né? Mas é importantíssimo, né, conhecer, porque, como a Carlinha falou, muitos relatos são bem similares, né? Então a gente acaba se identificando com alguma coisa, né? Alguma coisa ali, alguma coisa aqui, né? Tem muitas similaridades, né? Por mais porque que o modus operandi é o mesmo, né? Então, isso, assim... é um padrão. É um padrão. Isso. Então, assim, com certeza outras pessoas que estão nos acompanhando vão se identificar com algum desses depoimentos que foram dados, né?
E, assim, é bem chocante, né? Não é fácil, são depoimentos fortes, mas, infelizmente, é o padrão, é o que acontece. E a gente precisa revelar isso, né, ao mundo. E essa conscientização que estamos aqui fazendo precisa chegar a muitas vidas, né? Então, compartilhem, vocês que estão aqui, que conhecem alguém que possa estar passando por isso, compartilhe essa live depois que terminar aqui, vai ficar gravada, quem pergunta sempre que se vai ficar gravada, então vai ficar gravada, tá bom? E é isso, Renata. Agora vou chamar os demais participantes para fazermos nossa roda de conversa aqui, então podem enviar perguntas aí no chat, tá bom? Vou adicionar todas aqui novamente. Priscila, Carlinha, Alessandra, Aline, tá voltando? Aline, tá aí, pronto. Pronto, estamos aqui todas. Meninas, gratidão mais uma vez por estarem aqui compartilhando do relato de vocês. Não é fácil realmente. É chocante, é forte, mas só agradecer por vocês estarem aqui disponibilizando esse tempo de vocês para estar informando, conscientizando outras pessoas. Só agradecer mesmo. E é isso, agora vamos ver algumas perguntinhas do chat. Eu vi que algumas pessoas fizeram algumas perguntas ao longo. Sim, essa lei, vamos lá. Vou até colocar um bannerzinho. Isso, isso aí mesmo. Então, essa lei é a lei número 14.188, foi sancionada ano passado, tem nem um ano ainda, dia 29 de julho de 2021, né, incluiu no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher. Então, se informem, né, temos mais essa lei aí. A lei da violência psicológica não tem nenhum ano, então é nova, mas procurem se informar. A violência psicológica já estava inclusa na Lei Maria da Penha, só que agora ela é mais detalhada, não estava assim tão detalhado na Lei Maria da Penha, mas já estava inclusa. Agora tem uma lei específica, tá bom? E vamos falar mais detalhado sobre essas questões jurídicas no último dia, então não percam que teremos aí a advogada Rosa Scalco, que estará tirando muitas dúvidas jurídicas aí das pessoas, tá bom? E sim, vai ficar gravado, pode deixar que vai ficar gravado. Quem não está conseguindo nos acompanhar ao vivo vai poder nos assistir posteriormente. Então, meninas, o que vocês acham sobre as mulheres narcisistas? Né? Porque vimos que, eu falei aqui no início que não há somente homens narcisistas, né? E mães narcisistas. Então, eu gostaria que vocês perguntassem algo que aconteceu com vocês com relação à mulher narcisista. Eu posso falar, Samara? Sim, Carlinhos. Olha, eu acho que, de facto, há muito mais abuso narcisista feminino do que aquilo que se imagina, não é? Porque, por dois motivos. Primeiro, eu acho que o mesmo machismo que nós dizemos que facilita com que a mulher seja abusada, também facilita com que o homem seja abusado, não é? Porque a cultura, não é, também faz com que o homem não denuncie por uma questão de vergonha, não fale. Como nós somos taxadas, não. Realmente temos muito mais variação de hormônios. Muitas das vezes o abuso psicológico que nós fazemos, nós, ou seja, não é? Que a mulher faz ao homem, não é? Nós não. Que a mulher faz ao homem, não é? Tem sempre desculpa. Ou porque é TPM, ou porque está estressada por causa dos filhos, ou porque está sobrecarregada, não é? E o homem, eu entendo assim, é uma coisa muito pessoal minha, que eu entendo assim, eu acho que o homem também, culturalmente, tem mais escape. Ou seja, nós mulheres, trabalhando fora de casa ou não,
no final da jornada de trabalho, vimos para casa, cuidar da casa, cuidar dos filhos, não é? E o abusador vem para casa também, ou está em casa, não é? Não temos muito por onde fugir dele, digamos assim. O homem, não. O homem, ele é mais facilmente vai para o barzinho, beber uma cerveja com os amigos e isso culturalmente até bem aceito, não é? Enquanto a mulher trabalha em casa, ele está no bar com os amigos, não é? Ou sai para jogar futebol com os amigos. É, a questão também que eu falei, da minha parte, da questão do abuso sexual, na forma da abstinência, que a mulher também faz muito sobre o homem, a mulher narcisista, não é? O homem procura fora e é muito mais facilmente aceito, não é? O homem que aceita com mais facilidade que a mulher não queira, não é? Portanto, porque também culturalmente a mulher não tem tanto apetite, a mulher, não é? O homem é que quer mais e então ele procura fora. Então eu acho que o homem, para além de ter mais vergonha de falar do assunto, também tem mais escapes disso. E acho que uma coisa que nos revela perfeitamente que os números são muito maiores é o facto de nós sabermos que o narcisista portanto, o narcisista é um problema de personalidade. E ele não é assim só com a mulher. O narcisista é assim com a mulher, com os filhos, com o patrão, com os colegas de trabalho, não é? E nós vemos tantos sites e páginas a falar de mais narcisistas, como a Renata falou, dos pais narcisistas, não é? Nós vemos tantas de mais narcisistas que eu tenho a certeza absoluta que ou aquelas mães narcisistas são mais solteiras, ou os maridos também são vítimas, só que não sabem. Não sei se eu expliquei o que eu quis dizer, não é? Ou eles compactuam, porque a Renata dizia que eles faziam triangulação uns com os outros, não é? Um com o outro. Ou aquela mulher que a filha chora porque a mãe é narcisista, o pai também foi abusado, mas não verbaliza isso. Essa Foi é a minha abusado, opinião. ou ele tem um nível também de narcisismo que pode estar menor e que a mulher é a parte que domina mais na relação. E aí o casamento dura, porque aí tá todo mundo tirando proveito. E aí as pessoas não conseguem notar a mulher narcisista, porque ela chega a ser perfeita, né? Muitas vezes ela faz aquilo que os filhos pedem, mas isso tem uma chantagem depois. Ela faz o que o marido quer, ela é a boa esposa, a boa companheira até a página 2. E aí depois ela dá a volta para fazer o ataque. Então, mas você não queria a esposa cozinhando, fazendo não sei o que lá? Mas então você que me deu o que eu quero. Então sempre tem o mais e sempre tem a troca, né? Então não é uma coisa que é combinada antes no casamento e depois tá tudo bem, não se cobra, não é cobrado, né? Numa briga, numa eventual... Então você pode reparar que numa eventual briga de casal, as pessoas começam meus pais, por exemplo, jogavam um na cara do outro coisa de 30 anos atrás. Então, porque era cobrado, são partes de pactos que eles fazem entre eles, e vem a cobrança na primeira briga, ou na primeira oportunidade que um não fez o que o outro queria. Né? Quando o outro precisa daquele suprimento para buscar a vítima, para puxá-la de novo para o ciclo, ele vai lá e acaba arranjando briga sem motivo. Né? As brigas são, quando você vai ver, são bem pontuais, e aí dá força para dizer que a mulher é meio louca, né? Então, isso que é o ruim, porque quando a mulher é a narcisista da história, você já chegou num ponto onde que a mulher passa a ser a louca, ou então a pessoa que trabalha muito, fez muito, se dedicou muito para a família, e ninguém entende. Então, as pessoas não conseguem perceber essa leve nuance que tem um bastidor por trás disso também. Exatamente. Por mais que nós, como falamos, a gente costuma se referir ao narcisista como homem, mas também há muitas mulheres, né? Mas o que acontece?
eles ou elas, essas pessoas, têm muitas estratégias de manipulação e, por mais que seja um padrão, mas como eles costumam estudar muito bem a vítima, cada situação, são muito estrategistas, então muitas pessoas não percebem, né? Então, por isso que nós estamos falando aqui sobre o conhecimento que liberta, porque realmente com o conhecimento, a partir do conhecimento que a gente adquire, a gente vai ficando com um olhar mais apurado, mais refinado, né? Despertamos, né? E realmente... Também depois de você sair e descobrir, achar um monte de narcisista em volta de você. Sim, né? Você começa a ver narcisista na esquina, na padaria. Então, você acaba descobrindo que muita gente com certeza. em volta de você também te sugava, né? E aí você achava que às vezes era só uma amizade que você se dedicava mais e a pessoa não tinha tempo às vezes para você, porque sabe, né, a pessoa é ocupada. Então, às vezes, nisso também você acaba vendo as nuances numa amizade, assim, por exemplo, né, que você acaba se aproximando, afinando, você acaba vendo isso numa amizade também, né? E existe amigas mulheres também que são narcisistas. Com certeza, sem dúvida. Até porque assim, o narcisismo não está somente nas relações afetivas, não somente nas relações familiares, estão em todos os lugares, nas amizades, no profissional, na empresa, né, no ambiente de trabalho. Como a Renata falou, eu comecei a achar que eu estava ficando louca. Falei, será possível que eu tô vendo narcisismo em todo mundo? Estou neurótica, estou louca? Mas não é, que a gente começa a ficar com um feeling tão apurado que a gente começa a identificar, peraí, aquilo ali não é saudável, aquilo ali não é legal. E eram pessoas que muitas vezes estavam na sua vida há muito tempo. Né? E a gente diz assim, nossa, será que todo mundo é narcisista à minha volta? Você começa a achar... Na verdade, a gente acostuma com o comportamento do narcisista em volta. Então, quando a gente vê... E por ser empata, né? Então, qual que é o alvo do narcisista? É uma pessoa que é empata, que consegue se doar, que consegue se oferecer, que está sempre pronta para ajuda. Então, quando eles fazem essa leitura do empata, é como se fosse um monte de sanguessuga em cima de você. Então, se você está pronta para um, está pronta para o outro. E aí cada um vai puxando, vai tirando a parte, vai te sugando daquilo que você oferece. E é por isso que às vezes a gente fica cansada no final porque também tem a parte energética, a gente vai ficando sem energia também. Com certeza, sem dúvida. Então, por isso que é muito importante buscar o conhecimento. Quando começamos a identificar que há algo de errado, né, porque tem aquelas bandeiras vermelhas que nós chamamos de red flags, né? Então, por mais que a gente não saiba exatamente o que está acontecendo, mas como foi falado, começa a pesquisar se alguma coisa está errada, pesquisa lá no Google mesmo, se não tem com quem se abrir, as pessoas não entendem, né, o que está acontecendo, né, porque tem pessoas que costumam se minimizar, né, e invalidar o relato, né, o depoimento de uma pessoa que está sendo abusada. Por quê? Como foi falado aqui, o narcisista age na sociedade, diante de outras pessoas, como uma excelente pessoa, uma pessoa espetacular, que, assim, sem defeito. Então, o abuso é muito sutil, é um abuso velado. Então, quando a gente vai expor para uma pessoa, a pessoa fala, não, aquela pessoa, assim, não, jamais. Então, assim, infelizmente, há muita invalidação do que a vítima passa, né? Então, a gente precisa falar com as pessoas certas, porque essas pessoas não agregam, não acrescentam em nada, e sim vai minar mais a pessoa, porque vai gerar mais culpa, porque a vítima do abuso narcisista, o que acontece? Ela se sente culpada o tempo inteiro, porque o próprio narcisista já leva a culpa para ela, e ela própria se culpa, tem a autoculpa de, será que ele tá fazendo isso porque eu fiz aquilo? E ela começa a se culpar, né? A vítima começa a se culpar o tempo inteiro. E ainda vira outra pessoa de fora, que não compreende o que você passa, não sabe o que você passa, e ainda te invalidar, isso é muito complicado, né? Então, tá passando, sentiu, né, que tá passando por algo assim diferente, já procura alguma ajuda
com alguém de confiança que vai poder te auxiliar, porque realmente vai ter muitas pessoas que não vão poder te ajudar porque não entendem o que você passa. Então, eu gostaria de saber assim, de vocês, quando vocês procuraram ajuda, vocês tiveram essa invalidação ou quando vocês procuraram ajuda, as pessoas foram muito solícitas, alguém ajudou, além da internet, que eu vi que um de vocês falou sobre os caras, não foi você, Renata, né, que falou? Eu Você também buscou uma internet, né? Então, além da internet, teve alguém que vocês procuraram que ajudou de alguma forma vocês, ou vocês tiveram algum julgamento, alguém julgou, né? Porque o julgamento é fato, né? Sempre as pessoas falam assim, porque você está nessa relação, porque não sai logo, e não é bem assim, né? Então, infelizmente, há muitos julgamentos das pessoas que não conhecem sobre o assunto, desconhecem o que a outra pessoa passa, porque há N razões para uma pessoa estar num relacionamento abusivo, e não é fácil de sair, o abuso narcisista não é fácil de detectar, né? Porque é tudo no psicológico, então é muito sutil. Então, assim, eu gostaria de saber, o que vocês buscaram nesse sentido, assim, de uma pessoa, ou só foi através da internet mesmo? Como foi essa busca, assim, por ajuda? Como vocês buscaram essas pessoas? Houve um julgamento? Houve um acolhimento? Então, fala um pouquinho. Então, eu pesquisei na internet, assim, o que é relacionamento abusivo? Porque, para mim, eu acho que para muitas pessoas também, relacionamento abusivo é quando você apanha, né? Para muita gente, o abuso é quando você toma uns tapas. Aí eu fui pesquisar, aí apareceu lá, se você se encaixou em 3 ou mais tópicos dessa pesquisa, você está em relacionamento abusivo. A primeira coisa foi a negação. Não, coisa da minha cabeça. Aí eu fui conversar com uma amiga. Como ele fazia muito postzinho nas redes sociais, a mulher da minha vida, eu amo a minha família, blá, 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 blá. Ela falava, quê? Esse homem te ama. Esse homem é louco por você. Olha as coisas que ele posta para você. Aí fui conversar com a minha família. Ai, até parece, também não sossega, né? Você já separou de um, agora tá arrumando um motivo para separar do outro? Daí eu fui e conversei com a minha psicóloga. Na época eu estava fazendo terapia. Conversei com ela, ela falou, vamos trabalhar isso nas sessões e vamos ver se você realmente está no relacionamento abusivo, né? Aí eu falei para ela, mas e se ele vier aqui e você conversar com ele? Ela falou, em uma sessão não dá. Uma sessão não dá para analisar. Claro que durante as sessões, se ele vier fazer terapia, eu consigo pegar os ganchos e ver. Mas em uma sessão não dá para identificar. Mas vamos trabalhar isso em você. Vamos fortalecer isso em você. Se você realmente estiver, você vai descobrir. E foi assim que eu consegui. Fui contra tudo e contra todos, porque ninguém acreditava em mim. Então foi a internet. Mas foi ela que indicou que você estava num relacionamento abusivo, que ele era só um abusador, ou que ele era mais do que um abusador, que ele era um narcisista? Como que foi a identificação? Na verdade ou foi ela você não que foi descobrindo? Né? Ela não pôde fazer isso, né? Porque ele não era paciente dela. Através de mim, ela foi me ajudando a identificar. Ela falou, olha, relacionamento abusivo, Alessandra, é assim, 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 assim. Acontece isso no relacionamento? Acontece. Tudo isso ou só um? Tudo isso. Aí ela falou assim, então você precisa analisar se esse relacionamento não está fazendo bem para você, você tem que sair dele. Mas ela não chegou a falar com todas as palavras, sabe? Ele é abusador, ele é narcisista. Só que eu fui descobrindo nos vídeos, né? Nos vídeos que eu fui assistindo. Aí, nossa, tem uma moça que eu assisti os vídeos dela, ela narrava, assim, a minha história, assim, tudo, perfeito, o jeito de agir, o tratamento de silêncio, tudo. E aí eu falei, daí foi onde começou a aparecer os vídeos de narcisismo, porque até então parecia só relacionamento abusivo. Depois começou a aparecer um atrás do outro, e eu fui me aprofundando. Aí foi onde eu falei, que não vai ter mudança nisso aqui. Ele é realmente narcisista. Mas a gente não tem apoio de ninguém, né? Infelizmente, não tem apoio de ninguém. Muito poucas pessoas que eu conversei sobre ter passado por relacionamento abusivo, teve apoio da família, teve apoio de alguém. Muito porque eles não se mostram, né? O abuso acontece dentro de casa, né?
Então, como é que você vai falar para uma pessoa que sai com você num evento social com um marido, que ele é uma pessoa ruim, que ele está abusando de você, ou que ele está usando de força com você, se na rede social ele posta que tem a família Doriana, né, que é a família perfeita, como é que você vai falar para uma amiga que você sofreu algum tipo de violência, se tem tudo isso, né, num jantar ou num barzinho, quando sai e tal, não sei o quê, a pessoa é a mais divertida, é a mais engraçada, se enturma com todo mundo, e de repente, como é que você fala um negócio desse? É muito difícil das pessoas em volta. Eu comecei a trabalhar, ele foi no meu trabalho um dia e levou um lanchinho da tarde para mim. A minha chefe, ai, que bonitinho, Lê, olha como se preocupa. Né? E aí a gente acha que isso é amor, né? Na verdade, ele só estava te procurando para ver o que você estava fazendo, né? Daí as pessoas falam assim, como que você me deixou um homem desse? Olha, que belezinha. Aí você fala, vai conviver com belezinha lá em casa, né? Mas aí eu acho que também, para além da parte das pessoas não acreditarem, como eu falei no meu caso, por exemplo, as pessoas não têm dúvidas daquilo que eu falo, não é? Por conta dele ser ou perverso ou sociopata, não é? Só para dar um exemplo, assim, ele sempre fazia brincadeira, ele era aquela pessoa divertida da festa, mas sempre era para menosprezar os outros, não é? Ele gostava, por exemplo, na faixa de pedestres, né? Ele acelerava o carro para a pessoa que ia a passar ter a sensação de ser atropelada. Então é assim, eu estou a contar isto para vos dizer o quê? Que eu acho que o pior é talvez o que a Alessandra estava a dizer, não é? É ainda nos culparem por cima, né? No caso da Alessandra, quer dizer, se já divorciou de um, está a ver se divorcia de dois, né? No meu caso, por exemplo, a minha mãe sempre disse que aquele namoro que eu falei que eu tive de 5 anos, era um namoro da faculdade, tempo da faculdade, coisas de jovem, comecei com 16 anos. Podias ter sido uma rainha, não é? Então sempre ia buscar o facto de eu ter largado o outro, não é? As pessoas falam, nossa, não entendo como é que uma mulher tão inteligente, que fala tão bem, não é? Que a gente faz estes vídeos e faz estas lives, não é? Então, e ficou assim, não é? Tão inteligente para umas coisas, tão burra para outras. Ou seja, não percebem, não é? O poder que eles têm de nos manipular e de nos prender naquele relacionamento, não é? E ainda nos recriminam mais. Eu, por exemplo, como estava na igreja, eu não dizia mal do meu marido, não é? Então, é assim, eu tinha tentado sair da relação por 2 vezes, meus pais não apoiaram. A partir daí, eu vinha cá visitar os meus pais, eu não vinha para cá chorar porque o meu marido fazia assim ou fazia assado, não é? Então, eles me culpam porque achavam que o casamento era perfeito. Mas eles entendiam, percebiam falhas de caráter dele que eles não gostavam, não é? Mas então eu acho que o pior ainda é isso, não é? Mesmo para quem está na igreja, não é? A sensação de que nós é que desistimos. Nós é que paramos, não é? Porque Deus ia fazer, não é? Aí nós é que desistimos. Nós é que não tivemos, não é? A persistência de continuar a orar, não é? Então, assim, eu pessoalmente senti isso, não é? Tanto que eu afastei um pouco da igreja, porque entendi também que era um meio de contacto, não é? Porque no princípio eu continuo a frequentar e as pessoas, mesmo que inocentemente, vinham trazer notícias dele e levavam notícias, não é, dele, não é? Então eu acabei por afastar. Então acho que um dos problemas é esse. É que mesmo que as pessoas entendam que nós tínhamos motivo para separar, elas nos recriminam por nós separarmos tão tarde, não é? Ou então, se for religiosos, por termos desistido, não é? Acham que nós acabamos por separar porque não temos capacidade de perdoar, não conseguimos perdoar, não é? Assim umas coisas assim meio loucas. Acho que é um pouco assim. Sim, com certeza. A religião, né, a religiosidade acaba prendendo muitas pessoas, né, num relacionamento abusivo, infelizmente, né, porque esse tema de divórcio ainda é um tema tabu, né, nas igrejas, né, querem que uma mulher fique num relacionamento abusivo a qualquer custo, e não é bem assim, né?
Mas essa discussão é longa, eu não vou nem me alongar aqui, porque senão a gente vai ter que abrir uma outra live, né? Mas eu já vi, Carlinha, que você falou sobre isso já no seu perfil, e quem não segue a Carlinha no Instagram, ela tem o Instagram dela, que ela coloca muitos conteúdos bem bacanas, então, inclusive, ela já falou sobre isso lá, né? Mulheres que sofreram abuso narcisista, mas que não se separam por conta de questões religiosas, né? Você já falou sobre isso em posts, né, em vídeos, então é bem bacana. Quem ainda não segue a Carlinha, né, no Instagram, vão lá e segue ela. Só ir lá no Congresso Abuso Narcisista, que ela é uma das nossas apoiadoras, inclusive ela está sorteando 5 e-books, então quem ainda não está participando do meu sorteio, está rolando lá 4 sorteios, né, lá na nossa página do Instagram, então vão lá, né? A Carlinha tem um e-book aí muito bom para você identificar se está no abuso, enfim, tá bom? E é isso, meninas. Já estouramos um pouquinho o tempo, né? Mas foi altamente necessário estarmos aqui até essa hora. E gratidão por quem está nos acompanhando até essa hora. Eu sei que muitas pessoas aí vão trabalhar amanhã, e, enfim, mas estão aí firme e forte nos acompanhando. E também eu gostaria de agradecer a todos, né, os presentes, né, gratidão, mas gostaria de fazer aqui, na verdade, colocar uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui da Virgínia. Virgínia, nós não podemos dar nenhum diagnóstico, né, porque, enfim, nós não podemos, mas narcisista não costuma se alterar em público, só digo isso, porque eles têm uma imagem a zelar, tá bom? Ela falou aí que narcisista não se esconde, e quando o narcisista não se esconde, não, eu, assim, pelo tudo que eu já estudei, todos os relatos, eles não costumam se exaltar em público, os abusos deles são muito velados, tudo que eles fazem, assim, de perverso, é tudo muito sutil. Então, se ele foi bruto, grosseiro, indelicado com outros, então não acredito que seja narcisismo, não, tá bom? É isso, porque narcisista em público é um amor de pessoa, aquela pessoa que todos gostam, então ele vai ser, assim, uma pessoa carismática, simpática, né? Então os abusos são velados. Então, em público, eles são excelentes pessoas. Então, pode ser que não seja narcisista, tá bom? Pode ser ou uma pessoa realmente abusadora, enfim. Pode não ter nenhum transtorno, tem pessoas que são grossas e não tem o transtorno nem narcisista, nem a psicopatia, enfim, né? Mas narcisista não costuma ser assim. Né? Mal educado, né, Samara? Mas realmente mal educada, gente, né? Então, pode ser uma pessoa abusiva, mas não ter o transtorno, tá bom? Então, só ficar registrado aqui, porque narcisistas agem de forma muito sutil, com estratégias, querem sempre manter aquela imagem de boas pessoas, eles têm uma imagem a zelar, eles são muito formais, assim, digamos assim, muito cuidadosos com a imagem. Então, eu não acredito que tenha narcisismo, tá bom? O transtorno, no caso, tá bom? E é isso, meninas, vocês podem falar as considerações finais de vocês, pra gente encerrar, que já passamos um pouquinho da hora. Então, assim, por ordem alfabética aí, né? Aline, as considerações finais aí, dá uma palavra aí de apoio para as pessoas, que você pode falar aí para quem Então, eu queria falar para vocês aí que conseguiram se identificar como vítima de abuso narcisista, tomem todo o cuidado do mundo, porque é pouco, porque assim, nem todas as pessoas estarão prontas para ajudar, porque tem também aquela técnica que eles usam da triangulação. Então, você pode ir lá pedir ajuda para um parente, para um familiar, para um conhecido, o que eles vão fazer? Leve e traz. E aí a situação vai ficar bem pior, porque vão te colocar como a culpada da situação, vão te colocar como a pessoa errada.
e vão dar crédito a essa pessoa que faz esse abuso, né, a esse abusador. E aí você vai perder mais uma pessoa para que você possa, de alguma forma, mandar sinais, emitir sinais para ajudar. Então, assim, muitas vezes, a maior estratégia que a gente tem é a gente se fechar e pedir ajuda no lugar certo, para as pessoas certas, porque nem todos estão preparados para ajudar. Eu pedi ajuda para muita gente, eu contei o que eu passava para muita gente, e eu não tive apoio. Não tive apoio na época, até tive apoio de uma psicóloga, mas infelizmente ela também não viu a gravidade, acho que não estava preparada para isso. Enfim, aconteceu o que aconteceu, né, meninas? É isso. Procurem apoio no lugar errado, pesquisem, estudem, e a sociedade não está preparada, e temos que falar mais sobre isso, porque conhecimento liberta. Não é isso. Com certeza. Obrigada, Aline. Alessandra, por favor. Mais uma vez, agradecer por esta noite, por a gente estar aqui, esse bate-papo. Agradeço pela Samara novamente, toda a equipe do Elas. E passar o recado, né? Realmente que a Aline falou. Se você se identifica, se você vê algum tipo de, né, que seja um tópico daqui que a gente tenha falado, que você tenha se identificado, vá procurar ajuda, até mesmo nós aqui, né, as meninas que estão aqui do grupo Elas, se vocês quiserem bater papo com a gente, pode, né, seguir no Instagram também, e a gente trocar uma ideia, porque às vezes a gente fica perdido, a gente não sabe para onde correr, né, e com pessoas que já passaram pela situação, vai saber te acolher. Então, nós estamos todos à disposição, o grupo Elas é maravilhoso, está sempre disposto a ajudar todo mundo aí que precisar, e procure se informar, procure estudar, saber o que está acontecendo dentro de você, porque senão o fim não é bom, não é legal para quem deixa empurrar com a barriga e negar, né? Nega a situação, não aceita, no fim das contas, o maior prejudicado é a gente mesmo, tá bom? Mas boa noite a todos, muito obrigada mais uma vez. Gratidão. Então, Carlinha, contigo. Bom, mais uma vez agradecer, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Usar uma expressão portuguesa, vou puxar a brasa para a minha sardinha, não é? Cá em Portugal ainda não se fala, não se ouve em português de Portugal falar de narcisismo. Ouvimos muito pela voz dos brasileiros, não é? Graças a Deus, não é? Pelas vossas vidas. Eu também busquei muito na internet no princípio, como é lógico, né? Eu aprendi muito, muito, muito. Mas cá em Portugal ainda não se fala. A minha grande preocupação com o abuso, com a questão dos relacionamentos abusivos, dos relacionamentos tóxicos, é que, e eu falo aqui muito por Portugal, não é? Porque ainda não se fala tanto como eu falava, é que a sensação é que estamos a falar de um casamento que não deu certo, que duas pessoas que brigam, que não se entendem. Mas isso não é um relacionamento, isso não é um relacionamento tóxico, não é um relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo é um relacionamento onde nós temos claramente um caçador e uma presa, e que vai trazer muitos danos para a presa, no caso a vítima, não é? Então esta é a minha preocupação. Aqui em Portugal já se ouve falar muito das questões da violência física, e a violência física, ela choca-nos, não é? Quando mais uma mulher morre, quando, não é? Situações muito complicadas realmente nos chocam, que nos criam muito constrangimento, mas o relacionamento abusivo, ele também é uma coisa muito grave e muito séria, não é? Então nós realmente precisamos de continuar neste caminho, não é? De falar, de consciencializar. Todas nós parecemos muitas e no fim somos poucas, não é? Por isso realmente se as pessoas se identificam, que procurem ajuda e que nós também possamos continuar a ser essas pessoas disponíveis, não é? Para estender a mão, para acolher, para entender, porque uma das coisas que a vítima mais precisa realmente é de quem a entenda, não é? E de quem não julgue, não é? Depois temos temos as violências institucionais, temos uma série de coisas que nos acontece, sair é difícil, não é? Mas o percurso a seguir também não é fácil, não é? Até chegarmos a um determinado ponto em que conseguimos algum equilíbrio, não é? Então que possamos estar de mãos dadas, não é? E continuarmos nesta luta por relacionamentos felizes, saudáveis, independentemente de ser homens, mulheres, casais
do mesmo sexo, enfim, não é? Que nós possamos, não é, lutar por pessoas equilibradas e felizes, não é? Só isso. Gratidão. Agora a Renata, por favor. Eu queria agradecer a oportunidade, Samara, as meninas também por terem participado, e queria deixar que, assim, as pessoas que se identificaram com, no mínimo, os pontos, vão procurar ajuda mesmo, ajuda de terapeutas ou psicólogas que sejam especialistas no assunto, para que você se fortaleça e saia melhor de um relacionamento, ou que, se você já saiu do relacionamento, para que você se restabeleça. E é isso. Obrigada, gratidão, meninas. Só agradecer mesmo. Cada relato de vocês, creio que pôde despertar muitas pessoas, né, que estão aqui nos acompanhando, que ainda verão essa live, quem não pôde nos acompanhar aqui no ao vivo. Só agradecer mesmo, porque vocês são mulheres fortes, guerreiras, resilientes, que não se deixaram abater, agora estão ajudando outras pessoas através da experiência de vocês. Então, assim, só agradecer, gratidão por cada uma de estar aqui, dedicando esse momento, esse tempo, para estar ajudando outras pessoas em prol de algo maior, de uma causa maior. E realmente, como foi falado, infelizmente, ainda há profissionais despreparados para atender casos de abuso narcisista. Quando uma pessoa se forma em psicologia, eu já tive a oportunidade de falar com algumas pessoas que se formaram em psicologia, e elas me falaram que o que elas tiveram a experiência acadêmica é muito raso sobre transtornos de personalidade. Então, quem faz a formação em psicologia precisa se especializar em transtorno de personalidade para entender de fato o que é o transtorno narcisista e como lidar com as vítimas de narcisista. Tem muitos profissionais despreparados para lidar, como eu falei, e estamos aqui para que esses profissionais também possam despertar e procurar se especializar, entender o lado da vítima, como agir, como proceder, e não invalidar mais a vítima, né? Porque, como foi falado, ela já leva uma culpa da relação, uma autoculpa e a culpa do próprio narcisista que joga nela, né? Porque eles fazem muito inversão de culpa também, né? Uma das estratégias deles, né, de manipulação. Então, vocês psicólogos que nos assistem, que ainda não têm uma formação específica em transtorno de personalidade, façam uma formação específica, porque vai ser muito válido. Não que a quantidade de narcisistas esteja aumentando, mas porque parece que está aumentando, porque as pessoas estão despertando. Então, é super importante, válido, fundamental que vocês profissionais que nos assistem se especializem em narcisismo ou transtornos de personalidade, que não inclui só o transtorno narcisista, outros tipos de transtornos que são tão prejudiciais quanto, mas estamos aqui especificamente falando sobre o transtorno narcisista, tá bom? Porque eu achei importante ressaltar isso, né? Lembrando da fala da Renata, e me despertou isso, né? É importante falar sobre isso. Então, meninas, gratidão. Priscila, fale um pouquinho aí. Bom, eu queria agradecer as meninas, né, também, agradecer vocês que estão aqui nos assistindo, que ficaram até agora com a gente aqui, quase 2 horas de live, né, mas eu acredito que foi gratificante, né, e frutífero esse tempo, e aproveitar aí a oportunidade, né, e deixar um convite já para vocês, né, que têm interesse, que passam por isso, né, por um relacionamento abusivo, ou passou, ou conhece alguém que passa, entrar em contato com a gente. A gente vai estar escrevendo um livro com essas pessoas, a gente vai estar selecionando algumas pessoas. Então, assim como as meninas hoje aqui contaram essas histórias delas, a gente também vai estar entrando em contato com outras pessoas, e a gente vai escrever um livro, cada um contando sua história de superação, para poder estar inspirando outras mulheres. Então, aproveita, porque a gente vai começar a abrir as inscrições agora,
lá no nosso site, o link está aqui embaixo, www.grupoela.com.br. Na parte do formulário, você vai colocar lá, né, vai escrever, né, tem interesse em participar do livro de lançamento do Grupo Ela. E tem muita coisa aí para vir, né, nesse segundo semestre. Isso que a Samara estava falando, que é algo tão importante, a gente entende, né? Então a gente também vai estar aí, né, lançando um curso para esses profissionais, né, para poder ajudar, porque nada melhor do que nós, que somos, passamos, né, somos usuários reais, mostrar realmente como é que cada pessoa que passa por isso deve ali ter o seu acompanhamento devido e eficaz, né, que é o que a gente mais busca aqui. Então, fica de olho aí, porque o segundo semestre vai ser incrível. Não perde os outros dias, gente. O congresso está com temas incríveis e é isso. Boa noite e vamos que vamos. É isso. Então, ó, gratidão a todos que nos assistem. E o tema de amanhã será como identificar o abuso narcisista com o psicólogo Gerson Rossi e a psicanalista Júlia Barani. Tá bom, pessoal? É isso. Um beijo e gratidão. Tchau, tchau.